Olá, muito bom dia. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Faz bem ouvir 93,9. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Ótima manhã para você que acompanha o nosso programa nesta segunda, no seu carro pelas ruas da cidade, você no trabalho, você em casa, Brasília de Minas e região toda ligada, os 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura também na sintonia, e você que acompanha a nossa programação no Brasil e no mundo pelo site clube93fm.com.br e ainda pelo nosso aplicativo Clube. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. O Sala de Entrevista está começando hoje com a entrevistada muito especial, a doutora Dardânia. Ela é pediatra aqui em Brasília de Minas e veio falar pra gente sobre diversos assuntos muito interessantes nesta segunda-feira. Bom dia, doutora Dardânia. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, doutora Dardânia, para a gente começar já o nosso programa, o nosso bate-papo, na verdade, né, aqui nessa manhã de segunda-feira, eu gostaria que você falasse para a gente da importância da amamentação, né, do aleitamento materno e da amamentação. Sim, a amamentação, eu falo que o aleitamento materno é o alimento mais importante que um bebê pode receber nos seus primeiros 6 meses, né? O leite materno, ele é completo, ele tem tudo que o bebê precisa. A gente não precisa oferecer água, a gente não precisa oferecer chá, nem outro tipo de leite. Então, assim, eu costumo falar que cada mãe tem um alimento para o seu filho. Então, a gente vai deixar, se a gente comparar o leite materno, o leite da mulher com o leite da vaca, com o leite da cabra, com o leite da baleia, são leites completamente diferentes. Não existe um leite semelhante. Então, assim, a gente deixa o leite para cada filhote. Se a mãe tem seu bebê, ela vai dar o seu leite para o seu bebê. E você falou que o leite da vaca é para ficar para o bezerro. Exatamente. Eu costumo brincar no consultório, na maternidade, que a gente vai deixar o leite da vaca para o seu filho, que é o bezerrinho. Então, cada mãe tem seu leite. Então, o aleitamento materno, além de alimentar seu bebê, deixar ele mais forte, deixar ele com peso melhor, ele vai sentir seu cheiro, ele vai sentir o seu colo, ele vai sentir o seu afeto. Então, muito mais que alimentar o físico, ele vai alimentar a alma do bebê também. Então, é um alimento completo para o físico, para o corpo, para o espírito, para tudo. Para deixar ele mais feliz e mais seguro e mais saudável, né? Algumas mães que utilizam aí o leite de vaca para os filhos já devem estar um pouco meio que assustadas, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante, né, doutora Dardânia? Opções. Doutora Dardânia, toda mãe, por natureza, já tem aquele jeito de alimentar o filho, de amamentar. Mas existem formas corretas de amamentação, né? Como não errar na hora da amamentação? Sim, eu falo que a maternidade, eu tive uma experiência própria na maternidade, de que o aleitamento não é fácil. Eu costumo falar dentro da maternidade que amamentar não é um ato muito fácil. É um ato que a gente precisa... A primeira coisa que a mãe precisa é querer amamentar, né? Querer dar o peito para o seu filho. Então, a gente suportar as dificuldades às vezes, tolerar, às vezes sente dor, mas o mais importante é saber que o alimento que está saindo de seu corpo está indo para o seu filho. Então, a pega é muito importante, né? Aquela pega que está sendo feita errada, às vezes as fissuras, os ferimentos na mama acontecem por causa da pega que não está adequada. Então, a gente precisa saber disso, saber que o bebê precisa encostar a barriguinha na barriga da mãe, que o queixinho e o nariz fiquem encostado na mama, ou a pontinha do nariz encostado na mama. Então, isso é muito importante para a gente conseguir um aleitamento ideal. A mãe precisa estar bem acomodada, não pode estar sentindo dor, às vezes está amamentando e está sentindo dor nas costas, não vai ser legal, não vai ser agradável. Eu costumo falar que a amamentação tem que ser um ato de satisfação para o bebê e para a mamãe, né? Tem que ser agradável, tem que ser prazeroso. Se a mãe está amamentando, mas está sentindo dor de cabeça, está sentindo dor nas costas, não vai ser legal. Então tem que ser bom para os dois. Doutora Dardânia, e as mães, elas devem sempre buscar
informações sobre as formas corretas de amamentação, né? Você, doutora, é responsável pelo banco de leite aqui em Brasília de Minas, que tem uma função além de doação de leite materno, né? Quais são, de fato, as funções do banco de leite do Hospital Municipal Senhora Santana? Sim, o banco de leite, a gente tem a sensação de que o banco de leite é apenas um receptor de leite, né? É claro que a gente precisa muito, e hoje eu até faço um pedido em especial para as mamães que têm leites a mais aí, que façam a doação do seu leite, porque a gente realmente precisa de leite. Agora, na época de Natal, de festas, as doações elas diminuem. Então, as mães que puderem doar leite é interessante. Mas o papel mais importante do banco de leite é orientar. É orientação. Aquela mamãe que não está conseguindo amamentar, que está com a mama fissurada, que está com engurgitamento mamário, que está com a mastite, precisa realmente de ajuda. Ela precisa de ter cuidados especiais. E o banco de leite, ele está apto a fazer isso. Então, se você está precisando de um cuidado, de uma orientação, pode nos procurar que a gente vai estar orientando, ensinando, estimulando e ajudando sim nessa amamentação. Você falou que não é adepta ao leite de vaca, né? Então, o que fazer quando uma mãe não pode alimentar o bebê, que, por exemplo, o leite não dá? Ou então essa mãe tem uma rotina de trabalho que em certos momentos não pode amamentar a criança. O que fazer então, doutora Dardânia, já que você como pediatra não recomenda o leite da vaca? Sim, olha, hoje a gente tem alguns leites na indústria que ajudam no aleitamento, né? No suplemento, na complementação alimentar. A gente orienta, a gente estimula o aleitamento materno até 6 meses exclusivamente. Aquele bebê que mama exclusivamente até o 6º mês é aquele bebê que vai ser mais saudável, aquele bebê que tem menos doença, tem menos diarreia, tem menos alergias. Hoje já tem estudos mostrando que bebês que mamam, eles têm menos leucemias, tem menos hiperatividade, aquele bebê que mama tem menos asma. Então o leite materno não é só para engordar o bebê, é para diminuir doenças também. Mas é claro que tem mãe que não produz realmente quantidade de leite suficiente e a gente não vai deixar o bebê com fome, né? Então hoje a gente orienta os leites modificados. Existem alguns leites no mercado que são parecidos com o leite materno, não são iguais, definitivamente não são iguais, são leites de vaca modificados, né? Então eles são diferentes do leite materno. Mas na falta de um leite materno é o que a gente vai fazer, porque hoje a gente não orienta, não estimula a amamentação cruzada, o vizinho, a vizinha, a irmã, a gente não orienta a amamentação cruzada. A amamentação cruzada são as conhecidas mães de leite, exatamente, né? Mães de leite, né? Isso. Então, hoje a medicina não recomenda isso? Não, hoje não. Hoje a gente não recomenda, não estimula essa amamentação cruzada, não. Por falta doenças, né? E às vezes a gente não tem essa noção, então a gente tem que ter esse cuidado maior. Doutora Dardânia, a gente falando ainda do leite de vaca, porque tem mães que falam que dão para a criança o leite de vaca e que dão leite que é comprado na fazenda, na região, que fervem esse leite e dão para as crianças, para os bebês esse leite. Outras mães já alimentam o bebê com leite de vaca, até mesmo aquele leite longa-vida. Qual a diferença desses leites no caso de um caso extremo ter que usar? Porque, pelo que eu entendi, você não é adepta de forma alguma a usar o leite de vaca, né? Mas se usar o longa-vida ou o leite comprado na região? Eu costumo muito falar no consultório, Fernando, o seguinte, que eu, há alguns anos atrás, eu usei leite de vaca. Minha mãe me deu leite de vaca. E o pessoal fala muito assim, mas meu neto usou, meu irmão usou. Então, assim, hoje a gente vai estudando e vai aprendendo as coisas. Então, as coisas que a gente fazia há 20 anos atrás, hoje a gente já não orienta mais fazer. Então, eu tomei leite de vaca e tô aqui. Mas hoje não é o que a gente indica. Então, assim, a proteína do leite de vaca é uma proteína diferente, a quantidade de gordura que tem no leite de vaca é diferente, mas, se for o caso, eu não tenho condições de comprar um leite, porque o leite modificado não é um leite barato, né? Não é um leite que fica barato. Se fosse uma lata que você fosse comprar, ok, mas não é uma lata. Você vai comprar 3 meses, 4 meses, 5 meses, então não fica realmente barato.
Então, se a gente for optar pelo leite de vaca, eu costumo falar o seguinte: imagina um leite que fica dentro de uma caixa durante 6 meses, que você vê que a validade daqueles leites longa-vida são 6 meses, né? Então, um leite que fica ali dentro durante 6 meses. Imagina o que tem ali dentro para deixar esse leite saudável durante 6 meses, né? Então, eu não gosto definitivamente do leite longa-vida. Então, se for para usar, é preferível a gente usar um leite que é o leite que vem in natura mesmo, bem fervido, bem fervido muitas vezes, né, numa temperatura adequada, ideal para tirar a quantidade de bactéria. Mas se for o caso, mas não é um leite que o pediatra orienta. Ficando bem claro, não é um leite que o pediatra orienta, não é um leite que a gente quer que nossos bebês, que nossas crianças tomem até 2 anos de vida. Doutora Dardani, agora para levar as informações mais concretas ainda para as mães, e a gente pode até, no caso, falar marcas, nós não vamos ter esse problema aqui na rádio, não. Quais seriam esses leites modificados que você disse que as mães poderiam usar? Pode citar nomes que não temos problema com isso. Eu gosto muito de falar assim, falando de novo do aleitamento materno, que o leite materno é bom para todo mundo. Que o leite materno é bom para a mamãe, porque vai estimular aquele afeto, vai estimular a formação de substâncias cerebrais na mãe, que vai deixar ela mais feliz. Então, aquela fase que a mãe está mais triste mesmo, porque quando nasce a gente passa por uma deficiência de hormônios. Então, assim, vai ser bom para a mãe, é ótimo para o bebê, é ótimo para o papai, que não vai precisar comprar leite. Então, é bom para todo mundo, né? E bom para o pediatra, que adora quando a mãe chega falando que o bebê está em aleitamento exclusivo. Mas caso precise de um leite modificado, o que a gente orienta hoje é o NAN, o Aptamil, o Nestogeno, que são esses que a gente usa, que são leites parecidos com leite materno. Não tem substâncias imunogênicas, né? Não tem as imunoglobulinas que ajudam nas doenças. Então, toda gripe que uma mãe teve na vida inteira, ela está passando compostos para evitar aquela gripe no bebê. E isso não tem no leite modificado. Até que idade que uma criança deve tomar leite? Porque depois também pode ir cortando o leite, né? Sim. Até que idade a criança tem essa necessidade de tomar leite? Sim. Não tem uma idade fixa para a gente suspender o leite, não. O que a gente orienta é que o bebê, se a mãe puder, que o bebê mame no peito até os 2 anos de vida. Que são, a gente fala que é os primeiros 100 dias, né? Os primeiros 1000 dias de vida do bebê. É ali onde está formando a substância de sistema nervoso, a substância branca do cérebro, onde está precisando de ômega 3 em quantidade muito aumentada, que o leite materno tem. Em grande quantidade, que a gente chama hoje de DHA, para formação de sinapses no sistema nervoso, para deixar a criança mais inteligente. Hoje tem estudo mostrando que o bebê que mama é mais inteligente na escola. Então, até os 2 anos, se o bebê puder mamar, é o ideal. Então, se a mãe não conseguir amamentar até os 2 anos, seria interessante essas opções de leite que você citou aí para completar esses 2 anos, né? Sim. Esses leites modificados. Quando que a mãe já pode começar a inserir outro tipo de alimento, doutora Dardânia? Seria a partir desses 2 anos? Sim, não. O que acontece? Vai depender muito no consultório. O que a gente orienta é que se o bebê estiver mamando só no peito, exclusivamente, o bebê ele vai mamar até 6 meses exclusivamente. Não precisa de mais nada, de água, de suco, de chá, de mais nada. O que a gente orienta é que depois do 6º mês, a gente, além do aleitamento, que ela vai continuar amamentando, né? A mãe vai continuar amamentando, ela introduz os alimentos. A gente inicia com as frutas, com a papinha salgada, no 7º mês o jantar. Mas se é aquele bebê que já com 3, 4 meses já precisa estar usando um leite modificado, já não está mais em aleitamento materno exclusivo, a gente antecipa o alimento. Com 4 meses a gente já inicia a fruta, com 5 meses a gente já pode iniciar a papa salgada, dependendo do aleitamento materno mesmo. Doutora Dardânia, a formação dos dentinhos do bebê pode sofrer influência devido à alimentação, por uso de mamadeiras, ou até mesmo da forma de pegar o peito da mãe? Sim. Pode haver alguma alteração nos dentinhos? Sim, sim. As mães queixam muito no consultório uma questão do uso do sulfato ferroso, né?
na formação dos dentes, que empretam os dentes, que não vai usar o sulfato ferroso, que vai empretar os dentinhos. Hoje, no mercado, a gente tem diversas marcas de ferro que não mancham os dentinhos. Então, o sulfato ferroso é preconizado pelo Ministério. Hoje a gente tem uma diretriz já modificada, que antes a gente iniciava no 6º mês, hoje a gente inicia no 3º mês o sulfato ferroso. Então, a gente tem ferros na indústria que não mancha os dentinhos. Então, pode usar com tranquilidade, que não vai ter esse problema. Com relação às chupetas, às mamadeiras, a gente sabe que realmente eles atrapalham a dentição, eles atrapalham a fala, eles atrapalham a arcada dentária, atrapalham o aleitamento materno, que o bebê que toma mamadeira, ele vai ter uma preferência pela mamadeira. Então, a gente tem que realmente evitar mesmo as chupetas, as mamadeiras. E essas coisas estão mudando, né, doutora Dardânia? Porque há algum tempo atrás, o bebê, a gente já via um bebê, ele estava acompanhado de uma chupeta dentro do carro, enfim, tinha sempre uma chupeta. Hoje em dia a gente não vê muito mais, né? As mães estão se adequando a essas novas orientações da medicina? Sim, sim. Ainda a gente vê no hospital, às vezes chega uma mãe já com a mamadeira, já com a chupeta dentro da bolsa, que a gente orienta, né? Que a gente não permite, que aí a gente vai explicar o motivo, por quê, mas a gente diminuiu muito, muito mesmo. Você vê que hoje já não tem propaganda na televisão sobre isso, já é proibido, porque é uma forma de estimular mesmo o aleitamento materno, né? Muito bem, doutora Dardânia, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco aqui do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho a doutora Dardânia vai falar muito aí sobre o pré-natal. E você que vai ser mamãe deve prestar bastante atenção nessas informações que a doutora traz para a gente nessa manhã de segunda-feira. Se você quiser fazer alguma pergunta para a pediatra doutora Dardânia, que está aqui no Sala de Entrevista nesta manhã, pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Vou repetir aí, 99913-3993. No último bloco do programa, nós teremos as perguntas dos ouvintes. O Sala de Entrevista volta já já. Muito bem, já estou de volta aqui na Clube. FM 93,9. Continuamos com Sala de Entrevista, hoje com a doutora Dardânia. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. O Sala de Entrevista continua. Se você quiser fazer alguma pergunta para a doutora Dardânia, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Aproveitar esse momento em que a doutora está aqui e fazer perguntas para ela aí sobre qualquer assunto relacionado aí à pediatria. Pode mandar para a gente. A gente continua com o programa. Doutora Dardânia, qual a importância do pré-natal? Que é uma questão que é muito discutida, né? Como que as mães devem fazer e qual a importância do pré-natal para uma boa gestação? Sim, o pré-natal é de suma importância na gravidez. É o que a gente vai saber e entender como que vai chegar esse bebê pra gente. É aquele bebê, se ele tá crescendo, se ele tá desenvolvendo, se ele tem alguma malformação, se a mãe tem algum problema que a gente precisa cuidar dessa mãe. Existem hoje doenças que a gente pode tratar durante a gestação e que afetam o bebê se não tratado. Então, uma vez que a gente descobre isso aí no pré-natal, a gente vai ter uma noção e um tratamento e uma avaliação melhor dessa mãe. Hoje a gente tem um tratamento, as mães que precisam de um tratamento especial, a gente vai para o pré-natal de alto risco. Então, se aquela mãe que tem pressão alta, que tem uma diabetes, ela vai para um tratamento, vai para uma avaliação diferenciada. Então, aquele pré-natal que é de baixo risco, ele vai ser tratado de outra forma. Então, o pré-natal é muito importante na gestação. Doutora Dardânia, quais são as etapas corretas de um pré-natal? Quantas vezes a grávida precisa ir ao médico durante a gravidez? Isso vai depender muito da própria gestante, né? Se é uma gestante que já tem algum problema prévio, que desenvolveu algum problema durante a gestação, se é um pré-natal de baixo risco, aquela gestante que não tem problema nenhum, que tem a pressão adequada, que não tem diabetes, que não tem nenhuma doença sexualmente
sexualmente transmissível, que o bebê está crescendo adequadamente. A gente orienta, o Ministério da Saúde prevê que seja no mínimo 6 consultas durante uma gestação. Mas aquela mãe, aquela gestante que já tem uma gestação de alto risco, a gente precisa de uma atenção mais especializada. Quando você fala baixo risco, toda gestação ela tem um risco moderado, mas tem um risco, precisa de uma atenção? Não. A gente fala muito, né, que a gestante não é uma mulher doente. A gestação é saúde. É claro que a gente tem que dar uma atenção, né? Hoje é inadmissível uma mulher chegar num hospital para ganhar um bebê que não tenha feito pré-natal. Eu brinco muito, eu sou muito brincalhona, mas às vezes eu sou bem dura. Eu falo assim, ela fala que não deu tempo de fazer os exames. Tem 9 meses que você está grávida e não deu tempo de fazer os exames. Então, assim, hoje a gente tem que ficar mais atento com isso, né? Da importância disso. Porque existem hoje doenças que a gente pode tratar durante a gestação. Inclusive, a gente teve um caso, há algum tempo, em que a mãe não fez pré-natal nenhum, nada. Eu até fui mais dura com ela. E depois de um tempinho, esse bebê, na maternidade ainda, esse bebê piorou, ficou grave e até faleceu. Não fez nenhum ultrassom e esse bebê ele tinha uma malformação grave, uma cardiopatia grave. Então, se ela tivesse feito pré-natal, se ela tivesse feito um ultrassom, esse bebê teria tido uma atenção especializada. A gente teria encaminhado essa gestante para nascer num lugar onde esse bebê pudesse ter sido assistido. Então, o pré-natal é importante por causa disso, para a gente ter noção se é um bebê que pode nascer num local onde não precisa de uma UTI, se aquele bebê ele está completamente estável, que a gente pode aceitar ele aqui, se é uma mãe que não vai ter riscos, então é uma mãe que não precisa de uma UTI. É claro que maternidade e gestação e parto, eu falo que é uma caixinha de surpresa, né? Porque aquele bebezinho que vai estar em tudo para nascer bem, de repente tem uma circular de cordão, tem alguma coisa e acontece alguma fatalidade. Então, medicina a gente não pode prever como matemática. Mas o importante é o pré-natal. Os cuidados são essenciais porque são cuidados para 2 vidas também, né, doutora? Exatamente. É uma mãe e o bebê que a gente precisa estar cuidando aí. A medicina evoluiu muito, né, doutora Dardânia? Hoje já é possível tratar algum tipo de doença, mesmo com a criança ainda na barriga da mãe, e essa criança já nascer com aquele quadro controlado? Sim. Tem várias doenças, né? Umas doenças simples. Por exemplo, sífilis, que há algum tempo já a gente não via mais, mas hoje o que tem de sífilis, a gente tem eu posso falar que cerca de 2, 3 pacientes na maternidade por semana que chegam com quadro de sífilis. Então, a gente tem que ter noção disso, que uma vez se deu um VDRL positivo, eu vou tratar essa gestante na gestação ainda, para que o bebê não nasça com a sífilis congênita. O HIV é outra doença, é outro caso, que se a mãe que tem HIV positivo, ela consegue tomar os antirretrovirais durante a gestação, ela vai para a maternidade com a equipe da maternidade, o obstetra, o pediatra, sabendo que esse bebê vai nascer de uma mãe HIV positiva, a gente já vai providenciar o antirretroviral para o bebê tomar nas primeiras 6 horas de vida, que isso diminui muito. Aquele bebê cuja mãe tem HIV positivo, se ele tem uma bolsa rota, que é o rompimento da bolsa, né, por mais de 8 horas, aumenta completamente o risco de transmissão. Então, a gente não vai permitir que ele tenha uma bolsa rota por mais tempo. Então, tudo isso é importante, a gente já saber, a gente prever o que está acontecendo, o que vai acontecer. Doutora, com relação ao HIV, as mães portadoras desse vírus, durante a gestação, tudo normal com o bebê. Há a possibilidade de haver a infecção durante o parto? Esse parto, ele é um parto mais cauteloso? Os médicos precisam de uma assistência especial durante esse parto para não haver a infecção também durante o parto? Sim. Não tem uma indicação restrita de cesariana ou de parto normal, não. Vai depender mesmo da mulher naquelas condições dela.
mas é um cuidado todo especial. O bebê que nasce de um parto de uma mãe que tem HIV positivo, ele vai ter... Porque hoje a gente já não dá o banhozinho no neném logo depois que ele nasce, né? Orientado que faça depois de 12 horas. Por causa do aquecimento, para não resfriar o bebê. Então, assim, o bebê que nasce de HIV, de uma mãe com HIV, de uma mãe com hepatite B, eles vão tomar o banho após o nascimento, para que aquela quantidade de sangue que tem no parto, ele não degluta mesmo, né? Então, assim, isso é importante. Aquela atenção, se for um parto cesariana, é um cuidado maior, que tem que ter toda a equipe, né? Então, os cuidados para o bebê e os cuidados para a mãe e para a equipe toda, né? Doutora Dardânia, quais são as causas que levam uma criança a nascer prematura? Por que acontece? Sim, diversas causas causam a prematuridade, né? A principal causa de prematuridade hoje é o que a gente chama de DEG, que é a hipertensão da gestação, né? A principal causa. Mas infecções urinárias de repetição, uso abusivo de drogas, isso é importantíssimo, tabagismo, alcoolismo, drogas ilícitas, isso tudo aumenta a prematuridade, isso é importante a gente falar. E os partos prematuros sem motivo também, né? O rompimento de bolsas de forma prematura, às vezes a gente fala trabalho de parto prematuro sem causa específica, mas a principal causa é a hipertensão gestacional mesmo. Quando se fala em prematuro, doutora Dardânia, as pessoas já associam a palavra a problemas de saúde, né? Às vezes acham que todo prematuro nasce com problemas de saúde. Pode uma criança nascer prematura sem ter problemas, nascer bem normal, como se fosse um parto de 9 meses mesmo? Sim, depende muito do acompanhamento, né? Hoje, por exemplo, tem uma gestante de 32 semanas, por exemplo. 32 semanas vai estar no 8º mês. 33, 32, 28 semanas e é um parto iminente. A mãe está com a pressão alta, muito, muito alta, correndo um risco de fazer uma eclâmpsia, então a gente precisa fazer um parto. A gente vai tratar, a gente vai usar um corticoide antes mesmo na mãe para amadurecer o pulmão desse bebê. Então, assim, hoje a gente consegue diminuir os riscos, mas se é um bebê que nasce prematuro, nem todo bebê que nasce prematuro ele vai ter sequela. Ou, na verdade, muitos não vão ter sequela, né? Vai depender muito da prematuridade. Existem os prematuros extremos, existem os prematuros limítrofes, né? Mas vai depender muito de como ele foi encaminhado, se ele nasceu num ambiente de UTI, se ele precisou de ventilação mecânica, que é quando o bebê fica entubado, quanto tempo ele ficou, se ele ficou 10 dias, se ele ficou 2 dias. Então, depende muito de como ele ficou. Se ele teve infecções durante a internação, porque o bebê prematuro, ele não é um bebê só pequeno, ele é todo imaturo, ele tem um cérebro imaturo, ele tem um intestino imaturo, ele tem um pulmão imaturo, que não está formado, né? Tem bebê que nasce com 28 semanas, com 25 semanas, no 6º mês, em que as células do pulmão ainda estão começando a ser formadas. Então, assim, é prematuro mesmo. Na minha última filha, tinha uma preocupação do obstetra com relação ao crescimento da criança. O peso, na verdade, teve um ganho de peso já nas 2 últimas semanas, que foi mais significativo. Qual o peso ideal, doutora Dardânia, para uma criança nascer? E quando deve acender aí um alerta? Existe a gente trabalha muito com tabelinhas, né? Existem as tabelas pra gente comparar, assim. Um bebê de 35 semanas, se ele nascer com mais de, por exemplo, não vou lembrar aqui da tabela agora, mas se um bebê de 35 semanas nasce com mais de 3,2 kg, ele já é um bebê grande. Se um bebê de 39 semanas, ele nasce com mais de 3,800, é um bebê grande. Então, assim, depende muito da idade gestacional. E a gente preocupa muito com o peso por causa da diabetes gestacional, né? A principal causa de bebê grandão, muito grande, é a diabetes gestacional.
Então a gente tem que ficar atento para isso. Agora, um bebê que nasce com menos de 2,5 kg é um bebê pequeno, que a gente chama de PIG, né? É um bebê pequeno para a idade gestacional. Então, todo bebê que nasce, independente da idade, com um peso menor que 2,5 kg, a gente vai considerar, se ele é de termo, um bebê pequeno, que a gente precisa de mais atenção para hipoglicemia, né? É falta de glicose no sangue, a gente tem que ficar mais atento. Doutora Dardânia, nos últimos dias a gente viu aqui em Brasília de Minas algumas transferências de bebês para UTIs de outras cidades, né? Para UTI neonatal, que aqui em Brasília de Minas não tem. Por que isso parece ter ocorrido com uma frequência maior nos últimos dias? Na verdade, Fernando, isso acontece sempre. Isso sempre aconteceu. Eu trabalho aqui, tem 8 anos que eu estou aqui, e a gente sempre transfere bebês. A gente não tem uma UTI, né, ainda. A gente não tem uma UTI neonatal. E a gente recebe a gente é pactuado com 11 cidades, mas a gente recebe 24 cidades hoje aqui no nosso hospital. Sem contar que é um hospital de porta aberta. Se chega um paciente do Rio de Janeiro que veio passar o Natal aqui e nasceu prematuro, a gente vai receber e vai atuar com esse bebê. Então, assim, a gente recebe muito parto. A gente recebe muito parto prematuro, muito bebê que o SAMU traz. Às vezes o SAMU está trazendo de outra cidade e acaba chegando aqui na nossa cidade para a gente estabilizar esse bebê. Às vezes nasce, inclusive esse bebê que esse último que a gente precisou transportar, ele nasceu em casa, ele chegou, o SAMU que trouxe. Que foi para Pirapora, Isso. Ele nasceu em casa, foi um parto domiciliar e chegou no hospital trazido pelo SAMU. Então, assim, a gente recebe muito. A gente sempre transportou muito, transferiu muito paciente. Mas como é um transporte aéreo, acaba que ele fica mais... as pessoas observam. Mais visível, exatamente, né? mais visível. Então, como a gente fazia sempre transporte terrestre, a gente estava trabalhando ali, quietinhos dentro do hospital, porque a gente trabalha muito, mas ninguém acabava que percebia. Como é o transporte aéreo, acaba que fica mais visado, mais visível para a população. E talvez tenha gerado uma repercussão mais, falado mais na questão do transporte de prematuros aqui de Brasília e de Minas para outras cidades, a partir do momento em que teve aquele bebê que seria transferido para Montes Claros no helicóptero do Corpo de Bombeiros e a transferência não ocorreu pela via aérea. O que aconteceu, doutora Dardânia, naquele dia que aquela transferência não ocorreu pelo helicóptero? Sim. O que acontece? Fui eu que estava responsável mesmo por esse paciente nesse dia. Era um paciente, foi esse que nasceu domiciliar, ele chegou a cerca de 7h30 da manhã no nosso pronto-socorro e a gente estabilizou, ele ficou bem, realmente ele foi entubado, ele foi para o tubo, estava em ventilação mecânica e começa todo um trâmite de transferência. Né? A primeira coisa que a gente faz é a solicitação de vaga pela central de leitos. Então, a gente não pode transferir um paciente, por mais que a gente queira, e a gente corra atrás disso, a gente fica o dia inteirinho no telefone para a gente transferir. E por mais que a gente queira, a gente precisa dessa liberação via central de leitos, que é importante, né? Senão acaba gerando realmente descontrole mesmo. Então, a gente coloca o paciente na central de leitos e fica aguardando solicitação da vaga, e essa vaga saiu cerca de 2h da tarde para Montes Claros. E aí, depois dessa solicitação de vaga aceita, a gente começa o trâmite burocrático de relatórios para transferências. Então, é um relatório que tem que fazer via aérea, e acabou que a liberação do helicóptero ficou muito em cima da hora. Ficou sem saber se ia de helicóptero, não, vai de ambulância, não, vai de helicóptero, vai de ambulância. E acabou que ele veio para cá já no limite de tempo. Então, ele faltava assim, pouco tempo para fechar o trânsito aéreo. Então, quando ele chegou, na hora que a ambulância chegou com o bebê, ele precisou decolar, ele precisou sair, ele precisou ir embora. Então, eu até entendo porque é questão de trânsito aéreo. Não é um trânsito terrestre que a gente espera 1 minuto, a gente atrasa 1 minuto. Isso é diferente. Mas o paciente estava super estável. Na mesma hora que ele não foi por via aérea, na mesma ambulância ele seguiu para Montes Claros e foi um transporte super tranquilo. Doutora Dardânia, gerou muita especulação com relação àquele bebê, esse prematuro que foi para Montes Claros aquele dia. Inclusive, eu tentei algumas
tentamos suitar essa notícia, né? Ligamos para o Hospital Universitário em Montes Claros, falamos com várias pessoas, médicos, enfim, com a direção do hospital nós não conseguimos informações porque a informação poderia ser passada apenas pela Unimontes e a gente não conseguiu depois as informações pela Unimontes. Então ainda ficou vago aí. Quais as informações que você teve desse paciente após a entrega desse paciente, após a internação lá no Hospital Universitário em Montes Claros? Sim, ele chegou estável via SAMU, né, ambulância. Ele chegou estável, ele ficou bem. Hoje eu não sei se ele ainda está internado, não sei como que ele está, mas eu sei que ele chegou bem, ele chegou mas na verdade ele estava estável. Inclusive eu até sugeri que o transporte fosse via terrestre, porque a gente conhece como que são as burocracias para transporte aéreo. Então, assim, eu até sugeri no primeiro momento que fosse, já que era para Montes Claros, e o paciente estava tão estável, não tinha uso de medicamentos importantes, e ele estava estável e era um transporte rápido, que fosse por via terrestre mesmo. Mas ele chegou bem, super estável, não teve nenhum comprometimento para ele em relação a ser transporte aéreo ou transporte terrestre. Foi tranquilo. Doutora Dardânia, Brasília de Minas, como você mesma falou, não tem a UTI neonatal, né? E quando há um caso de mais gravidade, como que vocês médicos trabalham para manter esse paciente estabilizado até o momento dessa transferência? Sim, a gente tem uma equipe, né, de pediatras. Inclusive, às vezes a gente não está no pronto-socorro, mas a gente fica o dia inteiro dentro da unidade, estabilizando esses bebês, que a gente recebe muito. A gente é responsável pelas avaliações de pronto-socorro, pelo bloco. Então, às vezes nasce um bebê prematuro, às vezes nasce um bebê com descolamento prematuro de placenta, e a gente precisa estar avaliando essas crianças. A gente é responsável também pela internação e pelos pacientes que estão internados e pela maternidade, liberar. Então, a gente fica o dia todo nesse trâmite de pediatria, mesmo que não seja no pronto-socorro, lá dentro. E nossa equipe é interessante porque, assim, todos nós já trabalhamos ou trabalhávamos em UTI. Então, a gente tem uma noção realmente de UTI. A gente vai estabilizar. É claro que a gente não tem a UTI, não tem medicamentos que são usados somente em UTI, né? Que a gente não pode usar aqui, que só em UTI são usados, e que a gente realmente precisa de uma UTI, mas precisa transferi-los. Mas até eles serem transferidos, a gente consegue dar um suporte de ventilação, consegue dar um suporte de soroterapia, de dieta enteral, parenteral a gente não tem, porque é só em UTI. Mas a gente consegue, sim, estabilizar o paciente. Dá pra gente estabilizar, o momento sim, da transferência, né? Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista hoje com a doutora Dardânia. Daqui a pouco, no último bloco, a doutora Dardânia vai deixar uma dica muito importante para as mamães, para as futuras mamães, e ela vai falar também sobre o que é estresse tóxico, né? Não é isso, doutora Dardânia? Isso. Muito interessante as mães ficarem atentas para essa questão aí. Estresse tóxico é a palavra. Daqui a pouquinho, no último bloco do programa Sala de Entrevista. No último bloco terão também as perguntas dos ouvintes. Já são dezenas de perguntas que chegaram aqui. Se você quiser fazer a sua pergunta, ainda dá tempo. Pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. O Sala de Entrevista volta já já. Muito bem, já estou de volta aqui na sua clube. Continuamos com o programa Sala de Entrevista. Faz bem ouvir 93,9. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, a gente continua com o nosso programa. A entrevistada de hoje é a pediatra doutora Dardânia, que também é responsável pelo Banco de Leite Humano aqui do Hospital Municipal Senhora Santana de Brasília de Minas, trazendo para a gente diversas informações sobre o aleitamento materno, sobre a importância do pré-natal, e vai falar agora o que é estresse tóxico,
que tem prejudicado os bebês, doutora? Sim. O que é o estresse tóxico? Na verdade, o estresse tóxico, o que acontece? Hoje a gente está vivendo num mundo de estresse para todo mundo, né? É adulto, é adolescente, é criança. Então a gente vive num mundo muito corrido, muito conturbado, onde os pais trabalham o dia inteiro, as crianças vivem, a gente costuma falar assim, vivem com uma agenda de mini executivo, né? A criança sai da escola e vai para aula de natação, de manhã ela faz aula de inglês, faz aula de alemão, vai lá e faz aula de artes. Então a criança não tem tempo para brincar, ela não tem tempo para criar. E o ócio criativo, ele é muito importante na formação de caráter, de desenvolvimento mesmo de sistema nervoso central em criança. Então a gente está muito preocupado, existem vários estudos, já diversos estudos já, com relação ao desenvolvimento da criança em relação ao estresse que hoje a gente considera o estresse tóxico. Existem 3 tipos de estresse, que é o estresse positivo, o estresse tolerável e o estresse tóxico. O estresse positivo é aquele estresse que é importante mesmo, que é aquela criança que vai vacinar, é aquela criança que vai tomar um remédio que não quer e que a gente vai impor ali com amor, com sabedoria, como que é que tem que ser. Então, esse estresse positivo, ele vai ser bom para a criança perceber e entender que existem frustrações, né? Eu não posso falar só sim para a criança, porque quando chegar na escola ele não vai receber só sim. Eu costumo falar isso no consultório. Aquela criança que recebe só o sim dentro de casa, quando chegar lá no futebol e não conseguir fazer o gol, ele não vai ser uma criança que vai aceitar perder esse gol. Então a gente tem que ter cuidado para a gente cuidar com amor. E amar não é só falar sim, amar é falar não também, né? Então eu costumo falar muito isso. Às vezes eu perco não, eu acho que isso não é perder, é ganhar tempo. Eu acho que a gente precisa de falar disso dentro do consultório, porque hoje eu participei do congresso agora de Mineiro e o congresso quase não falou de doença, o congresso falou de formação, o congresso falou de florescer saudável, o título do congresso era florescer saudável. Então a gente quase não falou de doenças mesmo, foi só de desenvolvimento, cuidar com amor, cuidar com afeto, a importância do afeto na formação, a importância do afeto na criança, no desenvolvimento do sistema nervoso, na formação daquela criança e do adulto saudável. Aquela criança que é amada, ela é mais saudável no futuro, é um adulto mais saudável. Então lá fala muito assim, não adianta a criança com 4 anos ser fluente em inglês e não saber se vestir e não saber respeitar o outro, não saber que o não é importante. Então, será que ele saber falar inglês vai ser bom para ele quando ele for um adulto? Ou talvez ele saber o que é não, saber se frustrar, porque a vida também tem frustrações, né? Então, isso é importante. Isso é o mais importante. A gente não precisa hoje mostrar para a criança, entregar para nossos filhos uma tarefa, uma agenda de executivo. Ele não é um executivo. Ele é uma criança que precisa brincar, que precisa de limites, né? Hoje a gente acha que falar sim é amor e não é, né? Às vezes a gente ama e fala não, então isso é importante. Meu filho, eu amo meu filho, ele pode tudo o que ele quiser. Não é assim, né? Então a gente tem que ter essa noção. A gente é o cuidador, a gente que manda. Eu costumo falar muito dentro da minha casa. Minha filha, Gabriela, quem manda aqui sou eu. Quando você tiver um filho, eu falo como se fosse adulto mesmo. Quando você tiver um filho, você vai mandar no seu filho, mas quem manda aqui sou eu. Então isso tudo com muito amor, mostrando para ela que a gente tem que ter autoridade, e isso é importante dentro da casa. Pelo que você falou aí no Congresso de Medicina, discutindo muita questão psicológica, exatamente, né? Do que mesmo as patologias, exatamente, né, doutora? Eu achei muito interessante, porque as pessoas os estudiosos estão tão preocupados com isso, que lá os professores, os estudiosos, os palestrantes, falando pra gente, orientando a gente, falar sobre o colo dentro do consultório, ensinar a mãe, ensinar o pai, dar colo, né? Coisa que antes
a gente não precisava falar. E hoje a gente está precisando falar. A importância do abraço. A importância do abraço, a importância do colo. Como que o colo é importante? Às vezes a gente escuta muito no consultório, e o povo falando assim, que o neném tem que chorar um pouquinho. O neném não tem que chorar. Se ele está chorando, é porque ele está precisando de alguma coisa. Outro dia, doutora Dardânia, em uma missa, né? Porque eu costumo levar minhas filhas, eu e minha esposa, a gente leva as filhas à missa do domingo, né? Missa das crianças. E o padre Fernando estava falando exatamente sobre isso, sobre a importância do abraço. Ele falou que tem um momento em que as crianças vão abraçar o padre, né? E que uma criança chega quando pede o abraço, que a criança coloca as mãozinhas para trás, né? Às vezes a criança não é estimulada ao abraço, não está tendo esse estímulo dentro de casa. E ele falando da importância de cada vez mais os pais estimularem o abraço, abraçarem os filhos, né? Que isso é importante para a formação. Isso. Dentro dessa formação, doutora Dardânia, qual o nível de estresse tolerável? Que você falou que tem um estresse tolerável também. Isso. O estresse tolerável é aquele estresse, por exemplo, a criança que perde um parente, é a criança que está muito doente. Então, assim, aquele estresse que ele vai tolerar com a ajuda do seu familiar. Ele vai tolerar, ele vai superar com a ajuda, com o afeto, com o cuidado, com o estímulo, com a sensação de segurança do cuidador, do pai, da mãe, da avó, né? Então aquele estresse que ele sabe que ele vai passar por ele, mas que ele tem alguém ali para ele segurar a mão, para ele abraçar, para ele ter o afeto e perceber que vai ficar bem, que vai dar certo e ter a esperança de que vai dar certo, né? Eu acho que aí, às vezes, a gente sabe que o final não vai dar certo, mas aquela esperança de que pode ser que dê certo. Então esse é o estresse tolerável, é aquele estresse que ele vai passar, que é inevitável, um divórcio que é inevitável, mas que ele é superado porque ele tem a ajuda do cuidador. Desde os primeiros dias de vida, o bebê já merece essa atenção especial na questão psicológica para a formação, para a vida inteira, doutora? Sim, ali dentro está formando sinapse, né? Está formando sistema nervoso central. Você vê que o bebê, ele já conhece a voz da mãe, do pai. Então a gente orienta mesmo, contar história, como é importante contar história. Você não tem tempo demais? A gente não precisa de ter tempo demais. A gente não precisa ficar o dia inteiro com o filho da gente. A gente trabalha, a gente tem uma vida corrida realmente. Mas se você tirar 30 minutos, que seja, para você contar uma história pro seu filho, para você perguntar como que foi seu dia, como que foi na escola, como é que foi, tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa que você não gostou, que aconteceu alguma coisa de errado, sentar, vai brincar de casinha com ela, vai brincar de carrinho, criar com seu filho. Não precisa ficar o dia inteiro com ele. Meia hora que você tirar para dar atenção mesmo, tirar o celular de lado, jogar o celular de lado, televisão e sentar, conversar, dar aquela atenção para ele, isso é importante. Muito bem, nós vamos agora para as perguntas dos ouvintes, nessa entrevista hoje com a doutora Dardânia aqui na Rádio Clube FM, que são informações importantes sobre a medicina e também uma aula de psicologia que a doutora está nos dando aqui nessa manhã. Deixa eu só falar um pouquinho do estresse tóxico. Isso. O que é o que eu falei do positivo, do tolerável, agora o tóxico. O tóxico, né? O tóxico é aquela criança que ela passa por uma fase que durante muito tempo, um abuso, negligências físicas e sociais, né? Então isso é importante. Aquela criança que convive num ambiente que não tem amor, que não tem afeto, que não tem segurança, onde ele se sinta inseguro o tempo todo, onde ele não tem alimento. Então isso é um estresse tóxico. Aquela criança que faz aulas de tudo e não tem tempo para o ócio criativo, que não tem tempo de brincar. Isso é estresse tóxico. E isso atrapalha na formação de sistema nervoso. A criança que tem isso, ele tem problema de sono, ele tem problema de alimentação, ele vai ser um adulto com problemas psiquiátricos, ele vai ser um adulto com problemas de interação com os outros. Então a gente tem que ter um cuidado e pensar nesse estresse tóxico que a gente está vivendo nessa sociedade de hoje. Doutora Dardânia, é interessante ressaltar nisso aí que você diz, porque às vezes os pais estão tendo uma preocupação tão grande com as crianças em colocar, pela competitividade que existe no mundo adulto, né? Os pais já estão tendo toda essa preocupação de colocar as crianças desde muito cedo nessa competitividade, né? Isso pode prejudicar muito, né? É isso que está acontecendo. Meu filho faz isso, meu filho já faz aquilo. Será que ele está feliz fazendo isso?
Isso que é o mais importante a gente saber. Será que ele está feliz? Será que a criança de 6 anos, ele já fala inglês, mas ele sabe se vestir? Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A criança com 6 anos, ele tem que ser uma criança de 6 anos. Então, assim, hoje esse cuidado que a gente tem que ter, eu penso mesmo que essa competição realmente, e aquele medo, e aquela tentativa, às vezes até um cuidado mesmo de ser, meu filho tem que ser um adulto bem-sucedido, e por isso eu vou fazer isso. Mas será que isso que eu tô fazendo tá sendo bom para ele? Não pode atropelar as etapas, não é? né? Exatamente. Vamos para as perguntas dos ouvintes. Bom dia, Fernando. Bom dia, doutora. Meu filho de 9 anos, na verdade, foi diagnosticado com colesterol muito alto. O médico que eu levei disse que ele não pode tomar remédios para baixar o colesterol. Tinha que controlar com dietas. E o que eu queria saber é, só com dieta é capaz de baixar o colesterol ou tem algum medicamento que ele possa tomar? É a Charliane de Olhos d'Água, lá de Caraíbas 2, que está perguntando para você, doutora. Sim. Bom dia, Charliane. Deixa eu te falar. O que acontece? O colesterol na criança, dificilmente a gente vai usar medicamento. Então vai depender muito da quantidade, de como que tá esse colesterol dele aí. Se for um colesterol que estiver acima de 600, a gente vai usar realmente medicamento. Mas dependendo de como for, a gente vai usar realmente a dieta, a atividade física, avaliar se não é um colesterol alto relacionado à família, porque pode ser familiar. Então, raramente a gente usa realmente medicamento para colesterol em criança. Então, vai depender muito de como está. Se estiver muito alto, aí a gente usa. Mas nem sempre, na maioria das vezes não. Tem mais uma pergunta aqui. Minha filha tem 1 ano e 7 meses. Estou dando a ela o leite Ninho Fazes. Você recomenda o uso desse produto? É a Nanda Araújo que está perguntando. Bom dia, Nanda. Olha, o Ninho Fazes é um leite bom. É um composto lácteo, na verdade, né? Ele tem substância, ele tem zinco, ele tem manganês, ele tem DHA, que ajuda na formação do sistema nervoso. Então, assim, é um composto que hoje a gente orienta, é melhor do que o leite de vaca. Sim, ele é um composto que você pode usar, sim. Eu gosto muito falando de marcas, né? Não estou recebendo nada para falar delas, mas eu gosto muito do Milnutri, do Neslac, que são compostos lácteos que a gente pode usar depois de 1 ano de vida para evitar realmente o leite de vaca. Bom dia, Fernando. Meu sobrinho nasceu no dia 14 de novembro e até hoje ele ainda não pegou o peito. O que a doutora nos orienta? É a Ceissa que está perguntando, doutora Dardani. Já tem um tempinho, então, né? Então é interessante que a mãe seja orientada. Procure o banco de leite. A gente vai ter maior prazer em estar orientando, ensinando, explicando, ver como que tá, né? Esse leite, se está tendo realmente a quantidade de leite suficiente, se tem descida. Então procura a gente no banco. Até o que foi falado aqui, né? Que o banco de leite é para orientação também, né? Não só para coleta de leite, para doação. Tem mais uma pergunta. Bom dia, doutora. Eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses. Ele ainda mama, mas não toma nenhum outro tipo de leite. E está abaixo do peso. O que fazer? É a Giselda que está perguntando. Sim. Giselda, isso aí a gente precisa conversar no consultório. Por quê? A gente precisa ver como que está esse baixo peso, se realmente ele está baixo peso ou se ele está adequado, mas não está ideal, né? Vai depender muito daquele gráfico lá que eu gosto muito de orientar dentro do consultório. E dependendo de como for, a gente vai precisar introduzir outro lácteo, mas se ele mama no peito, ele pode continuar só com o leite materno. Não tem necessidade dele estar usando outro tipo de leite, não. Vai depender desse peso dele, né? Então é interessante procurar a consulta mesmo com o pediatra. Hoje a gente tem 60 consultas de pediatria por semana no ambulatório, lá próximo do hospital. Então dá pra gente ter uma demanda boa de atenção na pediatria aqui da nossa cidade. Tem mais uma pergunta. Bom dia, Fernando. Bom dia, doutora Dardânia. Aqui é a Rayane do Cristina Rocha e tem uma bebê de 2 meses. Gostaria de saber se o ouvido pode infeccionar caso cair leite materno dentro. A pessoa não deixou o nome. Ah, não, é a Rayane, né, que está perguntando. Sim.
Rayane, existe uma descrição aí relacionada à amamentação com a mãe e o bebê deitados, né? Existe uma comunicação entre narina, ouvido e garganta e boca. Então, existe uma história, uma fala de que o bebê que mama deitado, ele tem mais condições de ter infecções de ouvido. Hoje a gente tem uma noção, e os estudos mostrando, que o aleitamento materno, na posição de mamada mesmo, no peito, não tem muita relação com infecções, não. O bebê que mama no peito, ele pode mamar deitado, a mãe e o bebê deitado, não tem relação com infecções. Agora, se for mamadeira, a deglutição é diferente, o volume é diferente, a deglutição é diferente, então a gente não orienta que seja feito deitado, não. A Joyce, do bairro Domingos Peixoto, ela mandou aqui, inclusive, uma foto. Ela fala o seguinte: minha filha está com 10 meses e essa foto é uma parte do que já comprei. Mandou uma foto com vários frascos, né, de leite NAN, Nestogeno, enfim, e outros. E falando que realmente não fica barato, não. Minha filha tem só 2 dentinhos inferiores. Quando minha outra filha, que mamou no peito, tinha essa idade, ela já tinha 6 dentinhos. Tem alguma influência, doutora, a amamentação ou o leite, outro tipo de leite para alimentar o bebê, na questão da formação dos dentes? A erupção dos dentes, igual eu falei, não tem muita, não tem marco de desenvolvimento, não. Tem bebê que nasce com 4 meses, tem bebê que nasce depois de 1 ano, tem bebê que nasce com dente, né? Esses dias a gente recebeu um bebê na maternidade com 2 dentinhos. Então, assim, depende muito do bebê. Não tem muita relação com o dente, não. Com o leite materno, não. A gente espera que o bebê com a criança com 3 anos já tenha sua arcada dentária formada, né? Os primeiros, os dentes incisivos e os molares, os primeiros molares. Então, não precisa preocupar, não. Pode esperar mais um pouquinho. Ela tem aqui uma preocupação, né? Falando que será que a criança, por usar esse leite com essa fórmula, não estaria não é por causa disso. Atrasada? Não é por causa disso, não. Não, né? E ela continua falando que há uns 3 dias, ela ficou sem ter como comprar o leite que ela já compra normalmente para dar à criança. E deu leite de vaca, só que ela teve uma diarreia horrível. Foi só comprar o leite de novo que ela voltou ao normal, melhorou. Sim. O que pode houve? ter sido, sim. Não dá para ter certeza, mas pode ter sido, né? Porque o leite de vaca, a quantidade de proteína que tem no leite de vaca, ele é muito maior. A gente tem um leite de vaca que é para crescer um bezerro. Olha o crescimento que a gente tem no bezerro em 1 mês, em 2 meses, né? Então, o que faz a gente crescer é a proteína. Por isso que a quantidade de proteína no leite de vaca é tão grande. Então, pode ter sido essa diarreia, pode ter sido por causa da proteína do leite, sim. Bom dia, doutora Dardânia. Bom dia, Fernando. Gostaria de saber qual a importância do sulfato ferroso antes dos 6 meses, pois na nossa realidade, consulta com pediatras são difíceis e nem todos os médicos dos PSFs estão cientes de que hoje o uso deveria ser iniciado com 3 meses e não mais com 6. É a Simone que está perguntando aqui. Simone, essa diretriz mudou, tem pouco tempo. Os primeiros 2 anos de vida é o tempo de vida da gente que a gente tem mais predisposição a fazer anemia carencial por falta de ferro. Nesses 2 anos, nesses 1000 dias de vida, a gente desenvolve muito, a gente cresce muito. Então, a formação sanguínea, às vezes, ela não consegue acompanhar. Por isso que a gente usa o sulfato ferroso, o ferro profilático. E por causa da quantidade de anemia carencial que o Ministério da Saúde estava observando, a gente antecipou o uso do sulfato ferroso. Então, hoje, a gente inicia o sulfato ferroso profilático a partir de 3 meses de vida. Mas essa é uma diretriz super recente, não deve ter nem 6 meses que ela está em vigência. Então, eu acredito que a tentativa de mudança vai ser benéfica e eu acho que daqui a pouco está todo mundo sabendo já. Tem mais uma pessoa perguntando aqui: a bebida alcoólica é prejudicial ao bebê? Quando a mãe pode voltar a consumir? A pessoa não se identificou, mas deve ser com relação à amamentação, sim, né? Sim. Sim. Uma lata de cerveja, ela
já passa para o leite materno. E cerca de 2 horas, uma lata de cerveja já transfere leite materno de uma forma já transfere álcool para o leite materno de uma forma prejudicial. Então, 2 horas, pelo menos 2 horas sem amamentar o leite, né? A bebida, uma cerveja, por exemplo. Tomou uma cerveja 2 horas sem No amamentar, mínimo, para que essa criança não consuma Sim. também esse teor alcoólico, Sim. né? Parte desse teor alcoólico, né, doutora? Por exemplo, a maconha, são 24 horas. Uma criança pode ficar dependente caso a mãe faça um consumo excessivo de vários tipos de drogas e continua fazendo a amamentação na sequência, doutora? Sequelas neurológicas importantes, déficit de crescimento, déficit de atenção, esses transtornos neurológicos aumentam muito. Então a gente tem que ter uma noção disso, porque é 24 horas num cigarro. Bom dia, Fernando. Bom dia também a doutora Dardânia. O que posso perceber hoje é que há perda da hierarquia entre pais e filhos. O filho não pode conversar com os pais em pé de igualdade. Óbvio que tudo deve ser feito e falado com carinho e amor que a criança merece, mas não podemos deixar de dizer não aos filhos. Há uma permissividade excessiva e isso é muito prejudicial para a formação do caráter das crianças. O pai deve e pode ser amigo de seu filho, mas não pode esquecer da hierarquia e da posição diversa que separa ambos. Não podemos esquecer que educamos filhos para o mundo e não para andar conosco por toda a vida. Gostaria que a doutora comentasse sobre isso. É o Cristiano Dil que está fazendo esse relato aqui, Sim, na verdade, concordo doutora. Muito, Cristiano, concordo muito com o que você está falando. A gente tem que ter noção de que a gente é importante na formação de nossos filhos. Então hoje ele está sendo formado, o sistema nervoso dele está sendo formado, o caráter dele está sendo formado, as sinapses nervosas, falando fisiologicamente, né? Então a gente tem que ter noção disso, ele tem que ter limites. A partir de 6 meses de vida, a criança já começa a entender limites. As birras são importantes, as birras fazem parte do desenvolvimento. Uma criança até 4 anos de vida, é normal que ela dê birra. Ela está mostrando para o pai ou para o cuidador que ela está insatisfeita com aquilo. Mas se eu falo não, a criança chora, eu vou e permito, ele começa a entender, se eu chorar eu vou conseguir o que eu quero. Então muda de assunto, muda o foco, mas se você permite depois do choro, aí ele vai começar a entender que ele pode fazer isso. Então a gente tem que ter um cuidado, a gente é adulto, a gente que é pai, a gente que é cuidador, a gente tem que ter uma noção da importância nossa, da nossa importância na formação de nossos filhos, na formação de caráter, na formação dele ser uma boa pessoa, na formação, no entendimento de que a gente precisa ensinar o que é bom, porque as crianças vivem muito com exemplos, né? Então às vezes a gente fala uma coisa e daqui a pouco está fazendo outra coisa completamente diferente. Aquilo ele está sendo muito mais importante para ele que ele está vendo do que o que ele está ouvindo. Doutora Dardânia, durante a entrevista aqui, eu pude perceber que você tem, apesar de ser uma jovem médica, mas tem um conhecimento muito grande de psicologia e usou isso muito durante a entrevista aqui. Isso você usa muito durante as suas consultas, durante ao atendimento aos pais também? E qual a importância da medicina, não só pediatras nessas orientações para pais, para filhos, mas também na medicina? Qual a importância dos médicos usarem cada vez mais a psicologia dentro dos consultórios para contribuir no tratamento dos pacientes? Sim, eu sinto isso para mim como um dever. Eu preciso, eu como pediatra, eu preciso que a formação eu falo de meus meninos, né? Eu preciso que eu ajude na formação deles. E às vezes os pais, eles não entendem da importância mesmo do afeto, do colo. O bebê precisa de colo, a criança precisa de colo. Eu brinco muito, assim, às vezes aquela criança de puericultura que não tem muita coisa para passar de remédio, assim, a receita para ele hoje é peito, vacina e amor. Pronto, acabou, não precisa de mais. Então a criança que tem peito, que vacinou e tem amor, para que ele precisa de mais alguma coisa, né? Criança que é amada, ele adoece menos. Então a criança, ela precisa ser amada, ela precisa
precisa sentir que ela tá segura ali. Então, às vezes, o bebê tá chorando, ele tá sequinho, ele acabou de mamar, mas tá chorando. Ele só quer afeto, ele só quer segurança, né? A mãe transportou o bebê dentro da barriga durante 9 meses, balançando ele ali. E agora que o neném nasce, ele vai ficar deitado o tempo todo? Então, ele precisa de colo, né? O bebê precisa de colo. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, gostaria de saber a diferença entre composto lácteo e o leite em pó. Qual o melhor para o bebê com 18 meses? A pessoa não quis se identificar. Na verdade, o composto lácteo é uma parte do leite, né? Ela diminui a quantidade de proteína e além é uma modificação do leite, na verdade. Ela vai pegar é como se fosse um leite, uma parte do leite que está acrescido com outras coisas. Ali vai ter vitaminas, vai ter minerais, vai ter DHA, que é o ômega 3, que é importante. Então, assim, no leite em pó, ele vai ser mais aquele leite mesmo, que em vez de ser líquido, vai ser um pó. Mas o composto, ele é todo modificado. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Para encerrar, doutora Dardânia, qual a dica que você dá para as mães, não só como pediatra, mas também como mãe e como uma boa psicóloga que você foi aqui no nosso programa? O que você acha que é preciso haver aí entre mães e crianças, entre as futuras mamães também, a relação delas com a futura maternidade, para que as crianças tenham uma boa formação desde o ventre? Sim. Não existe cheiro melhor que cheiro de filho, né? Eu falo porque, assim, às vezes a gente chega cansado em casa e aquele abraço que a gente dá no filho da gente já parece que recarrega metade das baterias da gente. Então, assim, o que eu falo é que ame seu filho, mostre seu filho como é bom ser amado, como é bom brincar, tem que brincar, sente, brinca um pouquinho, você só tem 15 minutos do seu dia, senta 15 minutos, vai brincar com seu filho, dê atenção pra ele, larga o celular um pouquinho, hoje a gente tá tendo um problema com o celular. Então, assim, é essa a dica que eu dou, abrace a maternidade, seja mãe realmente, seja pai realmente, né? Isso é importante, pra gente ter adultos saudáveis, a gente precisa de crianças saudáveis, e a criança saudável não é aquela criança que sabe falar muitas línguas, não. É aquela criança que sabe se vestir, é aquela criança que sabe se comportar, aquela criança que ama, que sabe amar os colegas. Então, é isso que eu dou a dica. Abrace seu filho, cheire seu filho, tenha um tempinho para dar banho no seu filho, é isso que eu... E diga não quando necessário. E diga não. Amar é falar não. Eu falo muito com a minha menina. Quem ama, corrige. Ela já fala, eu já falo com ela. Quem ama, ela corrige. Ok. Doutora Dardânia, muito obrigado por essa entrevista especial que você nos concedeu nesta manhã de segunda-feira aqui na Rádio Clube FM. E seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Eu só falei de Gabriela, mas eu também tenho Julinha, que é a minha pequenininha. Mas é porque Julinha, ela conversa muito ainda. Mas é Gabriela que eu preciso, às vezes, dar mais bronca. Mas eu tenho Julinha também, que são minhas alegrias de viver. E é nelas que eu me espelho, né? Eu me espelho nelas para eu poder falar assim, eu não posso deixar de falar alguma coisa com o pai de uma coisa que eu quero fazer com a minha família. Então eu sou, além de ser médica, eu tenho que orientar também, eu tenho que ser pessoa também. Porque é a razão da vida, né, doutora Dardânia? Exatamente. Na verdade, nessa questão da competitividade que a gente falou aqui, às vezes as pessoas estão querendo algo bom com toda essa competitividade do mundo, mas estão esquecendo a razão da vida, né? Exatamente. E aí uma coisa está sobrepondo a outra. Exatamente. E aí não faz sentido. E aí não vai dar certo? Não dá certo, não faz sentido, né? Muito obrigado pela brilhante entrevista. Gente. Ótima manhã para você. Obrigada. Ótima manhã para os nossos ouvintes também, que ficaram ligados aí, estão sempre na sintonia da Clube, acompanhando o Sala de Entrevista. Fiquem com Deus, valeu, tchau, grande abraço e até a próxima segunda. Tchau. Sala de Entrevista.